Que idade é que tinha quando se deu o 25 de Abril? Ia de 14 para 15 anos, uma idade que, embora parecendo muito jovem, naquela altura, creio que se ganhava maturidade mais cedo. E é, de facto, uma data histórica e daquelas que nunca nos desaparecem da memória. E estava a fazer o quê nesse dia? Eu estudava na Escola Industrial e Comercial da Sertã, estava no curso geral de Eletricidade na altura, se quisermos o equivalente hoje ao 8º ano, e foi de facto um acontecimento e, sobretudo, um dia muito, muito, muito intenso. Mas esse dia chegou cá a Sertã no próprio dia? Souberam nesse dia? Sim, e embora se tivesse conhecimento, soubemos nesse dia, obviamente, mas embora se tivesse conhecimento do ainda recente falhado golpe ali das Caldas, as pessoas sabiam que qualquer coisa estava para acontecer, mas não se sabia bem o quê. E agora, cingindo-me ainda a esse dia, para não falar no pré-25 de Abril, nesse dia, eu fui para a escola, para a Sertã, na caminhoneta, às 8 da manhã, como fazia todos os dias, e era um dia aparentemente normal, mas falava-se naquilo. Falava-se muito. Mas sabia-se muito pouco, porque é que o 25 de Abril tinha ocorrido, o que é que era de facto, o que é que estava em causa. E então, eu creio que aí sim os professores tiveram um papel fundamental no esclarecimento dos alunos. Eu recordo-me, por exemplo, que nesse dia tive aulas, é bem verdade, tive aulas, mas não foram aulas, digamos assim, dedicadas a essa disciplina ou a cada disciplina. Foram mais aulas de esclarecimento. Recordo-me, e essa nunca me vou esquecer, que tinha uma hora de matemática com o professor Freitas, com o saudoso professor Freitas, eu não sei se será vivo, se não será, e ele sim, de A a X, ou de A a Z, como queiramos, explicou-nos tudo o que estava a passar. Mas mesmo tudo, integralmente tudo. E isso, do ponto de vista político, esclareceu-nos muito. A mim esclareceu muito, mostrou-me, de facto, o que estava a passar, como é que era Portugal até aí, o que é que tínhamos ganho com o 25 de Abril. Foi realmente um dia diferente, um dia que me fica na memória, particularmente, não me esqueço, nessa aula de matemática, que não chegou a ser de matemática, mas muito, muito, muito esclarecedora para todos. A sua família tinha um comércio. Exatamente. E, portanto, também muito por aí, falava-se, não se falava, como é que era? Vamos nos cingir antes do 25 de Abril, como é que era? O que eu notava no meu comércio, até porque eu designadamente aos fins de semana estava os meus pais no comércio e, portanto, convivia diretamente com as pessoas, e mesmo no dia-a-dia, na brincadeira, típicas daquela altura, eu via coisas que não compreendia muito bem. Por exemplo, na localidade de onde eu era, ali da Tapada, havia um cabo de ordens. Se me explicarem o que é um cabo de ordens e o que é que fazia um cabo de ordens, ou quais eram as atribuições, eu não sabia. E creio que pouca gente saberia. Mas há uma coisa que eu sei, quando havia alguma altercação pública, quando havia qualquer coisa, ele era o primeiro contacto a chamar a GNR e vinham logo. Nunca assisti a nenhum caso de alguém que fosse preso e que depois fosse eventualmente interrogado por agentes da PIDE, não tive esse conhecimento direto. Tive professores que mais tarde soube que eram agentes da PIDE, os chamados bufos, que obviamente não vou dizer aqui o nome, acho que não devo dizer, mas esse cabo de ordens é uma figura que me ficou marcada, porque era uma figura também que impunha algum respeito perante o resto da comunidade e, de facto, quando havia alguma altercação, a GNR, em que ele intervinha, a GNR de imediato acudia. Leva-me a crer que ele teria alguma ligação especial ou alguma nomeação especial por parte, sei lá, talvez do governador civil na altura ou do próprio governo, não sei, mas independentemente, é bom que se diga isto, não tinha nada a ver com o presidente da Junta de Freguesia. Até porque a localidade que eu falei, a Tapada, não era uma sede de freguesia, pertence à freguesia do Cabeçudo. E, portanto, era uma localidade, sim, com muita gente. Eu também não sei qual eram os critérios para haver estes chamados cabo de ordens, mas foi uma coisa que eu nunca esqueci. E sim, falava-se à boca calada, diziam-se coisas, que era sobretudo na parte dos homens, tínhamos mercearia e taberna, na altura, eventualmente, um dos maiores comércios da freguesia do Cabeçudo,
que era justamente na Tapada, e falava-se, ouvia-se falar que as coisas não estavam bem, e depois começou-se a falar mais ainda quando foi depois desse golpe que foi digamos, travado, não é? Houve, como acabou de dizer, golpes que foram travados, esse foi um deles. Havia algumas pessoas que não acreditavam, quando se deu a Revolução, que não acreditavam, pensavam que se calhar era mais uma coisa falhada e não explodiram logo, pelo menos os relatos que existem é que na Sertã não se explodiu logo no dia 25 de abril de 1974, precisamente com o receio de que fosse mais uma tentativa falhada. Sim, houve de facto ali uma atenção de deixar correr o tempo para ver. Esperar, como se diz hoje em dia, esperar para ver. E tinhas esse medo, que as coisas também, sim senhora, tinhas esse medo que as coisas voltassem atrás. E calma, porque não vamos falar sem saber e não sei o quê. E pronto, embora nas escolas, os estudantes da minha idade, na altura, éramos assim um bocadinho irreverentes, não é? Já íamos dizendo mais alguma coisa. Mas, de facto, foi assim o esperar para ver, e aquilo que à partida podia ser uma coisa sangrenta, podia ter sido uma revolução sangrenta, não foi. Todos sabemos como foi. Aliás, foi uma revolução, dir-se-ia, exemplar a todos os níveis, porque a democracia tomou conta da ditadura, não é? Tirou a ditadura do poder, e, portanto, sem haver um banho de sangue. Creio que poucos tiros foram disparados e creio que mais tiros de aviso do que outra coisa, segundo sempre ouvi dizer. Uhum. O que é que mais notava, vamos cingir à banca do comércio, o que é que mais notava nas pessoas, no antes e no depois do 25 de Abril? Havia mais, estavam mais à vontade, falavam com mais à vontade das situações, começavam a fazer outro tipo de atitudes, a ter outro tipo de ações? Sem dúvida nenhuma, a partir daí, com esta gigantesca ocorrência, as conversas passaram a estar centralizadas nesse tema, no 25 de Abril, na democracia. As pessoas começaram a perceber porque é que até aí certas coisas eram de uma forma e a partir daí eram de outra. As pessoas começaram a perceber que, afinal de contas, as eleições já não eram eleições falsas, como eram até aí. Até aí as eleições não eram democráticas como são hoje. Portanto, sabia só quem é que ia ganhar a partida. Eram eleições manipuladas, completamente manipuladas. E, portanto, a partir daí, todas as pessoas com mais de 18 anos tinham direito ao seu voto. Lá está, as primeiras eleições para a Constituinte, salvo erro em 75, tiveram de facto uma afluência brutal de pessoas, creio que nunca mais em Portugal, em nenhum ato eleitoral, ocorreu com esta tão reduzida abstenção como foi em 75, creio que um ano depois da Revolução, portanto em abril de 75 ou por aí assim. Eu ainda não votava, claro, como é evidente, porque ainda não tinha 18 anos, mas lembro-me perfeitamente das pessoas aceitarem a data e os acontecimentos com muita sagacidade, com vontade de saber mais. Eu diria que as pessoas se sentiram mais libertas, as pessoas falavam melhor. E depois também com o 25 de Abril importa dizer uma coisa, começaram a aparecer uma série de direitos sociais que até aí não existiam. Não é? Até aí ou trabalhava-se de sol a sol, era desde que o sol nascia até que o sol se punha. Eu creio que foi por essa data que aqui na zona se começou a adotar o chamado horário inglês, portanto as 8 horas de trabalho. Mas embora ainda com tradições à antiga, como a desenjuba e a merenda, a partir de determinada altura do ano, não era o ano todo, era só a partir de determinada altura do ano, mas sim as pessoas começaram a sentir, e sobretudo a nível da saúde, quando foi criado o Serviço Nacional de Saúde, enfim, que alguns hoje em dia parecem querer destruir, que é uma coisa boa para todos, as pessoas se realmente sentiram aí acho que é um dos pontos mais altos, sentiram que tinham alcançado realmente direitos, conquistado direitos, e que o 25 de Abril tinha sido uma coisa muito boa. Eu ainda sou do tempo de ir ao médico, os meus pais têm que pagar a consulta. Estou-me a lembrar, por exemplo, posso dizer o nome, já faleceu, ao Dr. Marcos dos Santos, como se fosse a outra era a mesma coisa, e depois ir à farmácia e pagar os medicamentos todos sem desconto nenhum. Isto é uma coisa que pouca gente hoje em dia se lembrará, a não ser as pessoas da minha idade ou ainda mais velhas do que eu. Mas sim, íamos ao médico, pagávamos a consulta e depois íamos à farmácia aviar a receita e pagava-se a receita na totalidade, não havia descontos, não havia Serviço Nacional de Saúde. Portanto, não há dúvidas nenhumas que
esta conquista do Serviço Nacional de Saúde foi uma grande conquista e, na minha modesta opinião, é uma conquista que se deve manter, reforçar e melhorar a todos os níveis. Também na educação se notaram avanços? Avanços e recuos, também devo dizer. Avanços, houve, por exemplo, cursos na Escola Industrial da Sertã, que chamava-se Escola Industrial da Sertã, depois passou-se a chamar Escola Comercial e Industrial da Sertã. Por exemplo, havia curso chamado Curso de Formação Feminina. Lá está, e este curso de formação feminina era um curso mais vocacionado para a mulher enquanto dona de casa, porque antes do 25 de Abril a mulher ainda não tinha conquistado a sua total emancipação, como veio a verificar-se depois. Este curso de formação feminina, tal como o nome sugere, efetivamente era um curso mais virado para isso. Esse curso depois acabou, deu lugar ao curso de Administração e Comércio, e tanto era frequentado, e até aí havia a divisão dos alunos e das alunas, não é? E tanto era frequentado por alunos como por alunas, era exatamente a mesma coisa. Também houve uma pequena alteração, e houve uma coisa muito má que eu já vou falar a seguir, mas também houve uma alteração na nomenclatura de alguns cursos. O antigamente curso de Geral de Eletromecânica deu origem ao curso Geral de Eletricidade, que é o curso Geral de Mecânica, e depois passou-se uma coisa que foi talvez o maior assassinato no ensino em Portugal desde que há memória, que foi poucos anos depois acabarem com estes cursos técnicos e criar-se o ensino unificado. Eu penso que vale a pena falar nisto, e até aprofundar mais um bocadinho. Vejamos, no meu tempo, eu no meu curso industrial tinha paralelismo pedagógico com o liceu. Ou seja, se eu quisesse transferir-me de uma escola industrial para o liceu, podia fazê-lo. O contrário não era possível, porque no liceu não tinham as disciplinas técnicas inerentes a cada curso. O mesmo é dizer que eu tinha uma carrada enorme de disciplinas, 11, 10 disciplinas, era uma coisa enorme. E então o que é que fizeram esses governos pós-25 de Abril? Acabaram com os cursos industriais. Enquanto que antigamente, aos 16 anos, um jovem estava praticamente preparado para o mercado de trabalho, deixou de o estar. Criaram os chamados cursos unificados, os chamados anos de escolaridade, que perduraram muito tempo até ao mais ou menos recente aparecimento dos cursos tecnológicos e das escolas tecnológicas. Aí sim vieram de alguma forma colmatar. Portanto, começámos aqui a formar alunos. Nessa altura, começaram-se a formar alunos com o 12º ano, mas sem uma meta, sem um caminho definido para o mercado de trabalho. E isso, na minha modesta opinião, veio travar muito o desenvolvimento do país. Falámos há bocado nos votos, passou-se a votar livremente. Lembra-se na sua família, aos seus pais, como é que reagiram? Meus pais reagiram bem, mas vamos lá ver. Mas se alguém estava mais esclarecido, era sem dúvida quem estudava. Quem estudava estava sempre mais esclarecido. Porquê? Porque antigamente, para além dessa preocupação do próprio dia 25 de Abril, eu, por exemplo, no ensino complementar, eu tive disciplinas de introdução à política, que é uma coisa que me faz pavor. Como é que hoje também não existe com mais profundidade? Se calhar não apareceriam tantos partidos extremistas se ensinassem aos jovens o que é uma linha esquerda-direita, o que é que está ao centro, o que é que está à esquerda, o que é que está à direita e o que cada uma destas forças políticas defende, a nível social, a nível económico, a todos os níveis. E eu penso que isto é uma das coisas que ainda está em falha ou em falta, como queiramos, no ensino hoje em dia. E, portanto, os meus pais, sim, claro, influenciarem-me para votar no partido A ou B, não, porque eu era politicamente ativo na altura. Eu tinha esclarecimento suficiente, desculpem a expressão, para dar e vender. E como tal, não. Ao contrário, é que talvez. Em que sempre que tentavam abordar o assunto, eu explicava-lhes que sim ou que não e porquê, e fundamentava. Mas de facto, começaram então a surgir, após o 25 de Abril, todos os partidos, sessões de esclarecimento ou comícios. Digamos, talvez uma sessão de esclarecimento possa eventualmente ser considerado um comício pequeno. O que é que eram as sessões de esclarecimento? Era exatamente isso. Era cada partido, à sua maneira, bem entendido, explicar às pessoas
o que é que tinha, porque ainda se fala o que é que tinha o 25 de Abril, o que é que era o antes, o que é que era depois, o que é que aquele partido defendia nas várias áreas da sociedade, na parte económica, de saúde, o que é que defendia, o que é que não defendia, e as pessoas iam a essas sessões de esclarecimento, ou comícios. Mas essas sessões de esclarecimento nem sempre eram pacíficas. Nem sempre eram pacíficas. Eu recordo-me uma vez, eu aqui obviamente não vou falar no partido, mas fui participar numa sessão de esclarecimento na freguesia de Pedrógão Pequeno, e eu e as pessoas do partido que na altura eu simpatizava, tivemos que sair de lá um bocadinho à pressa. Tivemos que sair de lá um bocadinho à pressa, porque realmente estava a decorrer uma sessão de esclarecimento lá e a verdade que não era obviamente a do partido que nós na altura simpatizávamos, e tivemos que sair assim um bocadinho à pressa. Depois também foi ali no Cabeçudo, também ocorreu uma sessão de esclarecimento desse partido e pronto, e também uma sessão de esclarecimento que era para durar 1h30, durou 12 minutos. Tiveram de se ir embora, não houve confrontos diretos, não houve nada, mas só para dizer que isto não eram favas contadas. E noutros sítios também, eu estou-me a lembrar daqueles onde eu participei, mas noutros sítios também, o Conselho da Certeira, pródigo nisso, de Provença, pior ainda talvez, segundo relatos que eu já ouvi muito posteriormente, mas foram de facto períodos um bocado conturbados. Conturbados aqui neste sentido de como hoje se aceita e respeita as ideias de cada partido, até daqueles partidos extremistas, não é? Antigamente a coisa não era assim tão pacífica, não é? E depois rotulavam-se os partidos. Rotulava-se o partido A que fazia isto e que matava e que esfolava e não sei o quê, e o partido B não sei o quê, não sei o que mais. Foram realmente momentos um pouco difíceis. Mas foram importantes essas mesmas sessões de esclarecimento? Sem dúvida, era aquilo que estava mais à mão, das pessoas para elas saberem bem o que fazer e perceber a situação. Eu recordo-me, por exemplo, ali da Tapada, sempre que havia uma sessão de esclarecimento no Cabeçudo, havia sempre um carro ou 2 carrinhas grandes que iam cheias de gente. Iam cheias de gente, pessoas ávidas de participar. E sim, aí as pessoas podiam fazer perguntas, as pessoas intervinham com os oradores que estavam daquele partido e faziam perguntas. Algumas pessoas que estavam lá na sala e eram de outros partidos faziam perguntas assim um bocado marotas, como devem imaginar, não é? Como não concordando com aquilo que eles estavam a explicar. Mas eu penso que foi realmente um tempo democrático demasiado importante, muito, muito importante. Porque estávamos a sair de uma revolução, estivemos 40 e muitos anos sob uma ditadura e havia que explicar ao mais pequeno pormenor aquilo que se queria para o país a partir daquele momento. Pois, sem dúvida, as pessoas não tinham esse conhecimento, as pessoas viviam, eu não vou dizer que amordaçadas, mas não... É assim, eu sabia que havia, pelo meu pai, que havia eleições, e que eram eleições totalmente controladas pelo aparelho, pelo sistema, porque o meu pai também já era assim um bocadinho contra a corrente. Era um bocadinho contra a corrente. Então dizia, infelizmente já sabemos quem é que vai ganhar. E o meu pai era um apoiante do Humberto Delgado. O meu pai gostava muito, muito de Humberto Delgado. Nós, na altura, é bom dizer que, embora eu, a partir dos 4 anos e meio, tenha vindo aqui para a terra dos meus pais, mas eu nasci em Lisboa, meus pais estavam em Lisboa, talvez por isso, um pouco mais esclarecidos do que a maioria das pessoas, pronto, que nunca tinha possibilidade de sair daqui, de conhecer outras coisas, e de facto meu pai era uma pessoa que gostava muito do Humberto Delgado, e falava sempre dele com muito orgulho, e que foi um homem que fez muita falta ao país, muita coisa boa acerca do Humberto Delgado. E portanto, as pessoas souberam sim com essas sessões de esclarecimento que muita coisa que se estava a passar e direitos que conquistaram, aqueles que ainda faltava conquistar, começaram a ter a percepção mais real do que é que fora a vida deles até ali. E isso é uma coisa muito importante. E atingimos, com isto, chegámos às primeiras eleições, já há pouco aflorou essa questão das primeiras eleições e da euforia que foi ter tanta gente a dirigir-se às mesas de voto com filas enormes, como há alguns relatos e também algumas fotografias que demonstram isso. Eu vi passar pessoas, eu fazia para a escola primária do Cabeçudo, não sei se 4 km talvez, a pé, e de volta, não via autocarros como hoje. E, portanto, as mesas de voto funcionavam na escola primária do Cabeçudo, num dos 2 edifícios que ainda hoje lá estão.
E a verdade é que eu vi pessoas passar de muletas para votar. Eu vi passar pessoas de muletas para votar. Então, era o Timarela, ou o Tixiqui, ou o Tizé, desculpem os nomes, eu falava com eles, era assim, que antigamente nos tratávamos todos. Então você vai, vou votar, e lá iam com aquela alegria todas, e iam, talvez depois para cá apanhasse alguma boleia ou não, nunca se saberia, mas para lá eles lá iam. Ou até no meio do caminho para a frente, nunca sei. Mas havia uma euforia, uma alegria muito grande. As pessoas perceberam mesmo o que é que estava em causa, perceberam mesmo o que é que de facto estava a ser o 25 de Abril e eu diria, as pessoas estavam ávidas daquilo, da democracia. Entretanto, os tempos foram avançando, muita coisa mudou para melhor, mas também houve coisas no caminho que se devem ter perdido. Eu costumo dizer, passou-se uma questão de liberdade e houve pessoas que souberam aproveitar a liberdade, mas houve pessoas que exageraram nesse aproveitamento. Tem essa noção? Como em tudo, lá está, uma das coisas que se aprendia nas escolas e designadamente numa disciplina chamada de Introdução à Política. E não só. Logo a seguir ao 25 de Abril, houve quem confundisse liberdade com libertinagem. E as coisas são muito diferentes. Uma coisa, eu tenho que saber que no exato ponto onde termina a minha liberdade, começa a do meu semelhante. E eu tenho que ter esse respeito, e sei que não posso passar deste ponto para aquele lado. Não posso, porque aí começa a liberdade do meu semelhante. E ele tem tanta liberdade quanto a que eu tenho. Nem mais, nem menos, é assim. Claro que ocorreram vários abusos, vários também extremismos, coisas que realmente não deviam ter acontecido. Agora, se me perguntarem para fazer um balanço de tudo, foi muito mais que positivo. Nem sei como é de caracterizar esse balanço dessa transição da ditadura para a democracia. Na posição que também está, e que já está há muitos anos, a lidar com muitas informações, e o que é que acha que falta ainda cumprir neste 25 de abril? Acho que a nossa sociedade, já o disse aqui, embora não de forma tão direta, mas acho que a nossa sociedade, ao nível das camadas mais jovens, até aos 18 anos, tem muita falta de formação cívica e política. Cívica e política. E de cidadania também. Eu sei que já no ensino, disciplinas de cidadania, e que está agora, há alguns anos a esta parte, a tentar isso. Não é tarde, nunca é tarde para começar a ensinar coisas que se deviam ter ensinado antes. Mas eu acho que sim. E isto, de alguma forma, explicará o desinteresse dos jovens pela política, designadamente pela política a nível local. Isto implica um menor esclarecimento dos jovens. E quem não está esclarecido não tem as mesmas possibilidades de escolha, quer queiramos, quer não. Ou então, eventualmente, poderá escolher mal. E, na minha ótica, é isso que se passa na escolha de alguns partidos extremistas neste país. É simplesmente apenas uma falta de esclarecimento. Eu entendo que eu não tenho problemas nenhum em dizê-lo, porque não é só em Portugal, é um fenómeno europeu, e o que eu estou a dizer também não se aplica só a Portugal, aplica-se também eventualmente aos outros países, que é o crescimento, por exemplo, da extrema-direita, que é uma coisa que assusta. É que se as pessoas se lembrarem do que foi o nazismo, do que foram os líderes de então, como o Hitler, o Mussolini, de alguma forma o Franco, em Espanha, e depois se passarmos para o lado de cá, ainda antes do Salazar, mas para o Salazar, já não digo, Marcelo Caetano, como é que é possível hoje em dia haver partidos que no fundo comungam com essas doutrinas? Então, uma pessoa questiona-se, mas ocorreu o 25 de Abril, então, mas esta gente não sabe, pois não sabem o que foi o 25 de Abril, muitas vezes desconhecem os valores que Abril defende. É o que eu disse há pouco, tem havido uma enorme, ao longo dos anos, descurou-se este ponto, tem havido uma enorme falta de esclarecimento dos jovens. E isto não é bom a nível nenhum. Eu penso que até, infelizmente, e desde 2019, ali durante 2 ou 3 anos, como sabemos, por motivos óbvios, que foi a Covid, mas penso também que o ensino tem sido algo facilitado. E facilitando o ensino, não se, passo a expressão, não se fabricam bons alunos, não se fazem bons cidadãos para o futuro, para a vida. Eu penso que
tem havido lacunas várias no ensino em Portugal. Também é verdade que me parece que estão a tentar corrigir essas lacunas a pouco e pouco. Mas a falta de esclarecimento para mim, e não posso dizer aqui que é na última meia dúzia de anos, nos últimos 10, 15, 20 anos, tem sido realmente atroz ao nível escolar, formação dos jovens para a sociedade, cidadania, porque não introdução à política, explicar-lhes no tal eixo político, esquerda, direita, e o que é que está de um lado e o que é que está do outro, e o que é que defende de um lado e o que é que defende do outro, e depois cada um fazer as suas escolhas, porque só com base num bom esclarecimento é que se podem fazer as escolhas as mais acertadas a cada um. Alguns anos mais tarde surgiram as rádios locais. Essa foi também uma vertente importante e a considerar no pós-25 de Abril. Queira-se ou não, se não fosse o 25 de Abril, não havia rádios locais. Porque o anterior regime não pugnava pelo esclarecimento das pessoas. A ideia do antigo regime era que, quanto menos souberem, melhor. E, obviamente, que o aparecimento de um órgão... Aliás, basta dizer, como sabemos, que havia a censura, havia o lápis azul, havia publicações e rádios que tinham elementos, os chamados censores, não é? Que reviam toda a edição de um jornal e só depois de ter o visto é que era publicado. E também havia nas rádios, não era bem assim, era de outra forma, mas era também tudo controlado. E o que o Estado Novo não queria, o que o regime ditatorial não queria mesmo, era que as pessoas estivessem esclarecidas. Portanto, rádios nem pensar. Havia a emissora nacional, havia a Rádio Renascença, que era da Igreja, havia a Rádio Comercial, havia, salvo erro, os emissores reunidos de Lisboa. Havia muito poucas rádios e mais de cariz nacional. É verdade que no princípio da década de 80 começaram a surgir as rádios locais, então desordenadamente, não é? Desordenadamente, chamadas de piratas na altura, porque efetivamente estavam a operar, mas também não havia uma política, digamos, já dentro da democracia. Claro, estamos a falar dos princípios da década de 80. Não havia nenhuma perseguição às rádios. Só se elas, com os seus emissores, causassem interferências em serviços, em pessoas, aí sim podia vir realmente a DSR dos CTTs, que era na altura a entidade reguladora do espectro radioelétrico em Portugal, vinha e apreendia os equipamentos, e fazia parar as emissões. Não, mas não havendo problemas, eles também não agiam. Até que, como sabemos, depois, bastante mais tarde já, a Contestável, como sabemos, também surge em 85, ainda pirata, surge publicada a sua legalização em maio de 1989, sendo que em dezembro de 88 foram todas obrigadas a fechar para fazerem a respectiva candidatura aos alvarás disponíveis no Conselho. No Conselho havia duas rádios, nós e uma outra que apareceu muito depois de nós, mas realmente foi a Rádio Contestável que ganhou a candidatura ao alvará do Conselho de Sertã, e como os alvarás dependem realmente do número de habitantes, o mesmo é dizer que a população não tem aumentado, pelo contrário, tem diminuído, e, portanto, não há, digamos assim, espaço aqui no Conselho de Sertã para mais nenhuma rádio. Mas foram, de facto, as rádios, e eu digo isto com frequência, foram um grito de liberdade saído do ainda recente 25 de Abril, porque estávamos ali assim, em 84, em 83, quando elas começaram a surgir, eu ainda cheirava a 25 de Abril, ainda cheirava ao eco da liberdade. E se não fosse o 25 de Abril, não tinha sido possível surgir as rádios locais que, não sou só eu que o digo, são pessoas muito mais entendidas do que eu na matéria, vieram colmatar uma grande lacuna em Portugal. Não aparecia aqui uma televisão, não aparecia aqui uma rádio nacional, não é? E, portanto, só se houvesse uma grande catástrofe é que veríamos um meio de comunicação desses por aqui. Ora, as rádios locais vieram dar voz às pessoas, vieram dar-lhes a possibilidade de pedirem aquilo de que tinham falta e tinham direito, vieram dar-lhes a possibilidade de exprimirem a sua opinião, vieram trazer também muita coisa boa. E, sobretudo, também que os jornalistas, enquanto representantes, porque é isto mesmo, representantes dos nossos ouvintes, depois de saberem das preocupações de cada comunidade, transmiti-las a quem decide, questionar quem decide, quer seja a nível local, na altura regional com os governos civis, ou a nível nacional. Portanto, as rádios locais têm uma ligação, o aparecimento das rádios locais tem uma ligação muito forte mesmo ao 25 de Abril.
Como é que as pessoas reagiam quando aparecia uma rádio, um órgão de comunicação social, neste caso a Rádio Contestável, a um evento, a um acontecimento? Éramos reis, não? Era muito diferente de hoje. Era muito diferente de hoje. As pessoas tinham uma consideração excepcional por nós. Hoje, eu digo que hoje é banal, porque as pessoas também se habituam à presença, né? As pessoas habituam-se, olha, é a Rádio Contestável, pois claro, já consideram uma coisa natural nós estarmos lá, nós noticiarmos, mas muita coisa não se saberia a nível local e regional se não fossem as rádios locais. Aliás, eu até me atrevo a dizer que as rádios locais muitas vezes são as fontes originais da informação dos meios nacionais. Esta é que é a verdade. Porquê? Porque, tal como se percebe bem, são elas que a nível local tomam primeiro conhecimento das situações.